Então, primeiro eu vou ver o seguinte, o que causou o câncer? Só tem 3 coisas que causam câncer, só 3. Ou sozinhas ou combinadas. Primeiro, um conflito emocional. Você vai ver que a mulher se divorciou do marido que ela achava que vivia a vida inteira e 2 anos depois ela apresenta com câncer de mama. Isso é muito comum. Eu vejo isso com muita frequência. Tem sempre um conflito. O pai morreu, o filho morreu, a mulher tem um câncer de ovário 2 anos depois, ou um câncer de mama, e assim por diante. O filho morreu, o pai tem um câncer de testículo. Então, sempre existe, nos últimos 2 anos, antes do câncer aparecer, existe um conflito emocional. Se o conflito predomina, eu tenho que tratar o conflito emocional, não adianta ficar dando remédio. Bom, qual a outra causa de câncer? É a desnutrição. Todo paciente com câncer é um paciente desnutrido. Ele tem uma desnutrição. Então eu tenho que cuidar dessa nutrição dele. Então eu tenho que cuidar da parte mental dele, psicológica, eu tenho que cuidar da parte nutricional dele. E a terceira causa é toxinas, venenos. Então o paciente geralmente está intoxicado, está desnutrido e está emocionalmente com conflito. Então ou é a combinação desses 3, ou um deles predominando. Então como é que eu trato? Eu vou cuidar da parte mental, eu vou cuidar da parte nutricional. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia alimentar. Essa alergia alimentar contribui na predisposição de aparecer o câncer. Não adianta eu tratar o câncer e não cuidar dessa alergia alimentar que ele tem. Descobrir qual alimento que faz mal para eles. Vamos supor que o alimento seja glúten. Vamos supor que o alimento seja leite. Então eu vou ter que tirar o glúten, eu vou ter que tirar o leite, eu vou ter que tirar os dois. Se eu continuar dando glúten e leite, não adianta. A célula cancerígena, ela se alimenta de 2 coisas, só 2 coisas. Ou ela ingere glicose, ou ela ingere glutamina. A glutamina é mais para os cânceres de origem hematopoéticas, linfomas, leucemias. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é glutamina, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos? Tá, a glutamina é um aminoácido, tá? Que vai formar o GABA no cérebro. Então a glutamina e ela protege a parte do intestino. Só que pessoas com câncer nós devemos evitar dar para ela glutamina, principalmente se ela tem um câncer hematopoético, se ela tem um linfoma, uma leucemia, um mieloma múltiplo. Então esse nós não podemos dar glutamina em hipótese alguma. Mas o que me interessa aqui mais é o açúcar, é a glicose. A célula cancerígena, e foi o Otto Warburg que ganhou o prêmio Nobel em 1931 por causa disso, a célula cancerígena, ela se alimenta predominantemente de açúcar. E ela prejudica, você já deve ter visto paciente caquético, morrendo, moribundo, em carne e osso, em pele e osso, e o tumor está crescendo. O tumor cresce e o paciente está definhando. Por quê? Ele está pegando toda a glicose que tem. Então, se eu pegar um paciente com câncer e tirar dele a glicose, tirar dele o carboidrato, o tumor encolhe. Mas qual a conduta hoje? Vai no médico, o médico fala, você vai fazer quimioterapia. Doutor, e alimentação? Ah, fica à vontade. Se fosse você, tomava até sorvete. Vai lá no shopping, toma sorvete, aproveita. Quer dizer, se eu agora estou fazendo quimioterapia, que já não tem uma eficácia muito boa, a eficácia é pífia, eu posso discutir isso depois com vocês. Ah, eu ainda vou para o shopping tomar sorvete, que é açúcar puro, então eu estou alimentando diariamente o meu câncer, se eu estou tomando sorvete diariamente. Você tratar o câncer só com dieta, entendeu? Nós trabalhamos com oxigênio, porque o Warburg mostrou que o oxigênio para a célula cancerígena é igual ao sol, é para o vampiro. O vampiro tem que entrar no caixão e se fechar lá, porque se ele amanhecer o dia, o raio do sol mata ele, não é assim que é a lenda? Pois é, mais ou menos aqui. O oxigênio mata a célula cancerígena. Então, se eu tiver um tumor e eu jogar oxigênio nesse tumor, a célula cancerígena desenvolve apoptose. Porque o problema da célula cancerígena é que ela tem dificuldade de morrer. Ela tem uma telomerase aumentada e ela não tem a capacidade apoptótica, que é a morte natural por suicídio, então ela vai proliferando e vai aumentando. Quando você joga oxigênio nela, é um jeito dela morrer, entendeu? Então tem várias abordagens que você tem que fazer. E os detox tem muito câncer com metal pesado, que é a oncologia clássica da bola, que mercúrio, chumbo, alumínio, que predispõe ao câncer. Então isso tem que ser retirado, quelado, entendeu? Você faz quelação, inclusive oral. Coentrum, que é um condimento simples, você colocar na comida, faz quelação, entendeu? Clorofila faz quelação.